Olá, muchachos e muchachas, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Nive, eu sou do canal Escrevendo uma Nova História. Para você que ainda não me conhece, está chegando agora, abordo temas aqui a respeito de morar na Espanha, tá bom? A vida no cotidiano. Se você gosta, né, de vídeos informativos, deixa aí o seu joinha, será de grande precisão. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? É muito importante para a plataforma entender que os vídeos são relevantes e possa aí mandar, né, redirecionar esse conteúdo para mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação aí do vídeo 1, Partiu comprar casa na Espanha. Eu já expliquei aí no primeiro vídeo, para quem não assistiu, vai lá, né? Eu falei a respeito de contrato de trabalho, quais são as documentações exigidas para você comprar, financiar, alugar, tá certo? Um imóvel. E agora, no vídeo de hoje, eu queria falar para você a respeito, né, de como é você comprar uma casa aqui na Espanha com alquiler com opção à compra, tá certo? Eu também já comprei e devolvi a casa, né? Se você nunca assistiu, eu falo para você voltar lá e assistir os meus vídeos. Eu comprei uma casa na Espanha vaciada. Ali eu explico um pouquinho da situação, tá bom? Mas eu vou falar aqui rapidamente. Lembrando, pessoal, que eu não sei tudo, tá certo? Eu sou humilde o bastante para falar para vocês que eu não sei tudo, mas o que eu passo aqui são experiências que eu vivenciei e eu quero compartilhar com você para que você possa imigrar com consciência, com os pés no chão e bem informado, sabendo das coisas, né? E não acreditando aí em tudo que colocam na internet, tá bom? Bom, o aluguel com opção à compra, pessoal, ele funciona assim, né? Você vai ter que ter aí, né, os mesmos requisitos, tá certo? Que é contrato indefinido, nómina, né, e vida laboral, tá certo? É os mesmos requisitos do vídeo 1 que eu fiz, né? Que você possa entender um pouco mais, assista o primeiro vídeo. E o que você tem que abordar? Na maioria das vezes, né, no alquiler com opção à compra, eles pedem aí o valor, né, de 20%, tá certo? Do valor da casa, né, do imóvel, mas depende muito da imobiliária, depende muito se você vai comprar diretamente com o proprietário. Tem proprietários aí que você consegue dar até 10%, né? Em vez de 20%, você dá 10% de entrada do valor do imóvel, tá certo? Aí você vai dar essa entrada e vai pagar um aluguel, tá certo? Estipulado aí pelo dono do imóvel, né? Ou pela imobiliária que tá ali. Então vamos supor que você deu aí a entrada, né? O valor do imóvel é X. Você deu aí 10%, né? Ou 20% de entrada. Já é descontado do valor da casa. O restante do valor da casa, você vai pagar, geralmente é 5 anos, tá bom? Entre 4 a 5 anos. Você vai pagar ele entre 4 a 5 anos parcelado. Então, se você pagar um valor menor aí de aluguel, então vamos supor que você pague um valor menor de aluguel. Ao término dos 5 anos, você tem que ter o restante do valor da casa. Compreendeu? Entendeu? É mais ou menos isso, tá certo? Então, você vai pagar o aluguel e tudo que você pagou de aluguel vai ser descontado lá no término dos 5 anos, no final dos 5 anos. Aí descontou, vai descontar a entrada que você deu, vai descontar o valor do aluguel que você já pagou durante os 5 anos e lá no final você tem que ter o restante do valor da casa. Importante você saber também que você tem que ter o valor dos documentos da casa, tá certo? Toda a tramitação da notária, o valor da escritura, tudo isso é contigo, meu amigo, você tem que ter, tá certo? Bom, no final, né? No final dos 5 anos, aí você tem que ter esse valor, tá certo? Então, é isso. Não sei se você entendeu. Caso você não tenha entendido, faça a sua pergunta aí, que eu vou ter um imenso prazer em te responder, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Agora vamos, né, falar o porquê algumas casas e alguns imóveis, né, casas, apartamentos, são tão baratos nos pueblos. Então, pessoal, eu vou explicar aqui.
Existem pueblos como o que eu comprei, tá certo? Ele era dentro da Espanha vaciada. Ele era divisa de Portugal, estava a 20 quilômetros de Miranda Douro, né? Uma cidade lá de Portugal, que também é um pueblo, tá certo? Não são cidades grandes, tá certo? Então era um pueblo pequeno. E aonde eu comprei, né? Ali as pessoas viviam da ganaderia, né? Da criação de ovelhas, tá certo? Então não tinha nada praticamente de fábricas, de lojas, nada, só os serviços básicos a 7 quilômetros, tá certo? Eu comprei porque eu tive uma oportunidade, eu vi como uma oportunidade e eu agarrei, tá certo? Porém, quando eu vi que realmente, né, a coisa não era bem da maneira que eu imaginava, tá certo? Então, por isso que você tem em mente que não é que é ruim os pueblos, depende muito da onde você vai e da sua profissão, porque se você é um nômade digital, você vive, ou se você é um aposentado, você vive um pueblo desse de maravilha, tá certo? Mas se você não é, você vai sofrer um pouco não, eu sofri bastante, né? Mas com questão de trabalho, salário mais baixo, questão de você ter um gasto maior com gasolina e chegar no final do mês, você fazer as contas da gasolina que você gastou para você rodar, para trabalhar aí 40, 50 quilômetros, né? Mais o aluguel que você paga ali, mesmo que seja baixo, né? Da casa, e aí você vê que você moraria melhor, centralizado, né? Pagando aí o mesmo valor de gastos que você está tendo. Então a conta não fecha. Ah, Nívia, mas a casa é sua. Sim, meu querido, mas tudo que você fizer de reforma na casa, e se no término dos 5 anos você não tiver esse dinheiro guardado, né, para pagar a casa, você perde a casa, né? Então que você tenha em mente que funciona assim, tá bom? Bom, essa foi a minha história, pessoal. Não significa que com todo mundo é igual. Eu escolhi esse pueblo. Agora vamos falar. A casa era barata, era 21 mil, tá certo? A casa era barata, era alquiler com opção à compra e eu agarrei, tá? Então, existem outros pueblos, tá certo? Aonde as pessoas fazem vídeos aí e mostram, olha, aqui tem Mercadona, Decathlon, Leroy Merlin, tem tudo aqui neste pueblo, né? O meu também tem, aqui onde eu vivo tem tudo, tá certo? E aí, então aqui tem casas baratas. Tá certo, pessoal. É verdade, tem casas baratas. O que você tem que ter em mente é o seguinte: que mesmo os pueblos que sejam divisa de Portugal, ou que não seja divisa, que sejam pueblos dentro de alguma cidade, você tem que ter em mente o seguinte: que não significa que todos os serviços que tem dentro do pueblo vão te pegar, você vai conseguir trabalho. Por exemplo, Leroy Merlin, Mercadona, supermercados, lojas. Por exemplo, eu nunca vi um brasileiro trabalhar na Zara, na CIA. Eu nunca vi um brasileiro trabalhar nas lojas do shopping. Eu nunca vi um brasileiro trabalhar nos supermercados. Pouquíssimos eu vi, tá certo? Então que você entenda que eles são patriotas, primeiro é os deles. Então não significa que no pueblo você vai ter serviços para você, você vai ter trabalho. Mas você pode ter aí num restaurante, você pode ter num hotel, talvez num posto de gasolina. Você pode conseguir trabalhos no Pueblos, é claro que pode, mas tenha em mente, pessoal, que dependendo da província, eu não estou dizendo porque eu sou melhor que ninguém, estou dizendo porque eu vivi ali. Dependendo da província, eu passei por 9 lugares aqui na Espanha. O salário diminui. Um salário que é 1.300 em uma província boa, boa eu digo assim, onde corre a grana, que eu já falo isso para vocês, ele se torna 1.080 numa outra província, ele se torna 900 na outra. Então eu trabalhei em um hotel 8 horas, o mesmo horário que eu faço em outros hotéis que eu fiz aqui, eu ganhava 860 para trabalhar 8 horas, 860 euros. E no mesmo, numa outra província, em um hotel, da mesma maneira, com a mesma profissão, né, limpando, eu ganhava 1.300. Então, que você consiga aí ter mais percepção, que você se informe bem, né, qual o salário do lugar, que você possa aí entrar nas aplicações e ver qual a demanda de emprego que tem nesses lugares, tá bom? Seja inteligente, seja coerente, emigre com consciência, não saia acreditando em todo mundo. Brasileiro, eu amo o meu povo, mas brasileiro é um problema.
Ele vai para o Paraguai, ele estraga, ele vai para Portugal, ele estraga, ele vem para a Espanha também, ele consegue. Aonde ele passa, né? Ele dá informação assim sem ele ter vivido, sem ele ter, sabe? Aí ele acaba de chegar e ele está imaginando que o negócio é daquela maneira, né? E quando vai ver depois de uns certos anos, você vai entender que não é daquela maneira. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo, né? Não é criticando, tá bom, pessoal? Ninguém. Mas eu vi um vídeo, né, de um casal. E a moça falou, é 10 euros a hora. É verdade. Para você limpar aqui, tem lugares que te pagam 10 euros a hora. Outros pagam 8 euros, tá bom? Outros pagam 7. Depende da província que você está. E depende da pessoa que vai te dar o serviço. Muitos sabendo que você é imigrante, eles vão diminuir, tá certo? Mas enfim. Então, aí eu vi um comentário de uma pessoa que falou, ai, que legal. Então, se você fazer 8 horas num dia, 10 horas em um dia de trabalho, porque o brasileiro é trabalhador, não é verdade? Eu vou ganhar 80 euros. Pessoal, esquece. Você trabalhar aqui na limpeza, na casa das pessoas, ninguém vai deixar você fazer 8 horas, tá certo? E se você pegar 2 casas num dia, é muito, certo? A minha filha que leva anos aqui, a minha filha é casada com espanhol, ela trabalha com isso, minha filha tem 26 anos, tá certo? Ela não tem a semana toda fechada de limpeza. Os espanhóis aqui, eles pagam no mínimo, aqui não é igual aos Estados Unidos, entendeu? Que tem muito clean, né, para você fazer muito clean e você ganha mais dinheiros, né, como nos Estados Unidos, como na Austrália, outros lugares. Eu também sei que na Alemanha, na Suíça, se ganha muito bem, né, com limpeza. Eu vejo vídeos, né, eu me informo, mas aqui você vai ganhar, a pessoa paga para você no máximo 20 euros, 30 euros, para você fazer 3 horinhas na casa dela. O espanhol não paga mais que 2 horas para uma pessoa, você tem que limpar rapidinho o apartamento. Em 2 horinhas ele vai te dar os 20 euros, mas você vai suar, você vai limpar rapidamente. Você não vai conseguir fazer 8 horas aqui para você ganhar. Não se iluda que você vai ganhar 80 euros por dia aqui na limpeza, tá bom? Se tiver, manda alguém mostrar isso para você, tá certo? Na prática, mostrar os eurinhos para você todos os dias os 80 euros. Ô, pessoal, entenda, não é desanimando ninguém, é só falando a realidade, tá certo? Eu vou continuar na minha pegada aqui, falando a verdade. Se você quiser, né, é, gostar dos meus vídeos, você vai dar o like. Se você não gostar, não tem problema, eu te respeito, é a sua opinião, tá certo? Você passa o vídeo, pula, vai em outro vídeo de uma pessoa aí que vai falar pode, o pode, né? E na realidade, depois, né, você vai entender que na prática não é bem assim, tá bom? Então, é isso aí que eu queria dizer da província, tá bom? Que você possa entender que tem províncias, né, que não corre tanta grana. Então você entra aí num pueblo, você aluga uma casa barata, né, um apartamento barato, mas aí você vai viver ali, você vai pagar menos de aluguel, mas você também vai ter menos demanda de emprego. Essa é a diferença, tá bom? Que você entenda que lugares onde corre a grana é Madrid, Barcelona e Valência. Pode buscar aí no Google, você vai ver que essas 3 cidades é onde corre mais a grana, tá certo? E nessas 3 cidades, para você morar mais perto, nos pueblos mais próximos, você não vai conseguir um lugar por 350 euros, tá certo? Eu moro a 80 quilômetros aqui da cidade principal. Eu moro também na província de Barcelona, né, da Catalunha, na verdade, né, província, né, de Barcelona, é Tarragona aqui, mas é na Catalunha, né, que é onde corre a grana. E eu não tenho serviço aqui no Pueblo, tá certo? Eu tenho que sair e, e ir a 10 quilômetros daqui para ir nas fábricas, para trabalhar na fábrica que eu trabalho. Porém, no verão, se eu sair da fábrica e não tiver trabalho, eu corro para as praias para trabalhar em hotel. Então, que você possa entender que os lugares estratégicos, que é esses que eu falei, Madrid, Barcelona e Valência, são lugares estratégicos, é onde corre a grana. Tem outros também, Bilbao, Málaga, vem outros, né? Alicante, vem outros aí, tá certo? Mas que você possa entender, pessoal, que lugares aí que tem lugares que corre dinheiro, lugares que tem fábrica. Aonde tem fábrica, você também pode crescer, sabe? Então, lugares assim onde tem fábricas, lugares onde tem praia, né? Próximo, porque daí tem turista, o turismo é grande, então você ganha com o turismo, você pode ir ali para trabalhar em hotel, bares, restaurantes, entendeu? Então,
Essas cidades de praias, elas são mais visitadas, Valência, né, porque tem Alicante, tem outros lugares ali, né, é bem visitado, tá certo? Tarragona aqui, que é também faz parte, né, de Barcelona, Catalunha, também é muito visitada as praias aqui, tá certo? Quando você tá aí no verão, você vê inglês, você vê pessoas falando inglês, você vê franceses, alemães, tudo, né, aqui. É em massa que eles vêm, tá certo? É muito quente, então eles vêm pra praia, o mar é Mediterrâneo, é tudo muito lindo. Então, é a sua chance de você trabalhar, entende? Então, não tem de um lado, você vai buscar de outro. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu morei nesses pueblos, né? Morei em vários lugares aqui. E quando você precisa buscar um trabalho, você perde um e você acaba tendo que buscar outro, é um parto cesariano. Porque você entra em um, paga menos, o outro você tem que fazer menos horas, o outro você tem que trabalhar 16 horas, você tem que aguentar uma folga na semana. Então, é só isso que eu quero dizer. É por isso que a diferença, tá bom? De valores aí. Se você encontra valor de aluguel a 350, eu vejo vídeos aí de pessoas, olha aqui, 350 euros, né? Mostrando e tal. Mas a pessoa não fala, né? A realidade dos fatos, tá certo? Realmente lugares onde não tem fábricas, tá bom? Castilho e León é considerado a Espanha vaciada, Castilla de la Mancha também, que é onde tem Madrid, também é considerado a Espanha vaciada, tá bom? Então, que você possa entender, a Espanha vaciada é onde, né, tem menos, muitos velhinhos, menos pessoas, menos serviços, os pueblos estão precisando de gente, porque estão tudo uma decadência, tá certo? Então, ali também não tem muitas fábricas, então, que você possa aí saber, mais ou menos. É só como informação, tá bom? Cada um é livre e cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Se você não tem problema nenhum e tá vivendo também. Tem muita gente que se dá bem, que trabalha aí no centro, né? Da cidade e mora em um pueblo. É a vida de cada um. É só a minha experiência e é só o que eu gostaria de passar para você entender, tá certo? Bom, agora vamos aos apartamentos, né? Lívia, como funciona? Bom, apartamentos aí de veraneio, pessoal. As praias aqui, elas ficam impossível você conseguir alugar um apartamento nas épocas de maio, junho, julho e agosto. Agosto é o pior. Agosto até setembro é complicadíssimo. Mas agosto é o tiro de misericórdia. Porque agosto é o pico do verão, né? O pico do calor. Então, para você alugar um apartamento aqui nessas épocas, é bem complicado, porque nas praias, né, eu digo, é bem complicado, porque eles ganham em um dia, em uma semana, o que eles ganhariam um mês. E ninguém é tonto, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, é, é muito difícil, tá certo? E alguns apartamentos desses, né, eles costumam alugar de dezembro em diante, tá certo? Então, até agosto, setembro, o apartamento está alugado para veraneio. E de setembro, geralmente setembro, outubro, novembro, dezembro, são as melhores épocas para você alugar, que é frio, já entrou o frio, né? Então, vamos colocar aí que é de setembro. A maioria aluga de setembro até julho ou até junho, né? Então, setembro a junho, setembro a julho, que são os meses de frio. Mas você tem que entender que quando chegou no final desses meses, você tem que desocupar este apartamento. É lei, tá certo? Então, esse tipo de apartamento, você conseguindo ou não outro, não me importa. Porque existe aí um registro, uma lei que protege esse tipo de apartamento nas imobiliárias, tá certo? Então, a pior época, é como informação também, a pior época para você alugar apartamentos perto da praia é de maio até agosto, setembro. Também cidades universitárias como Salamanca, Valladolid, Tarragona também tem universidade. Aonde tiver uma universidade, que você tenha consciência, tenha isso em mente, que também dessas épocas aí é quase que impossível, porque em setembro começam as aulas. Então, para eles, né, eles começam a alugar já em maio e junho, que é quando entra as férias das crianças, né, dos adolescentes, de todos aqui, né? Então, entre o mês de junho, mais ou menos, já fica impossível você alugar nas cidades universitárias também, porque os apartamentos são todos para estudantes e para maestros.
Então, maestros, professores e estudantes, eles têm prioridade. E aqui não funciona o jeitinho. Você pode ter dinheiro, que eles estão pouco ligando para o seu dinheiro. Eles não querem saber. Eles não alugam. A gente passa muita raiva, da borboleta no estômago, porque eles não alugam. É só para os estudantes. Porque eles têm uma segurança com os estudantes, porque os pais dos estudantes são fiadores, e eles têm uma segurança com os professores, porque os professores são funcionários, não é verdade? Funcionários concursados do governo. Então, é claro, é óbvio que não vão dar chapéu, vão pagar direitinho, né? Então, é isso, tá certo, pessoal? Eu espero ter esclarecido aí. Se ficou dúvida, também pode perguntar. Pessoal, muito obrigado se você chegou até o final do vídeo. Um beijo, até a próxima. O Instagram do meu amigo Samuel vai estar aí embaixo. Ele alimenta mais de 150 crianças em Moçambique. A sua ajuda é de grande valia, porque ele não tem ajuda de igrejas prédio, apenas de igreja carne de pessoas, tá bom? Se você puder fazer parte, é de grande valia. Ele é de confiança e eu garanto, tá? Um beijo, pessoal, até a próxima!